Oi, gente. O seguidor Will Crow aqui do canal me chamou a atenção para essa polêmica envolvendo uma fala de Lula acerca de taxação de grandes heranças e política tributária. E me leva a um assunto que eu gosto bastante, já tive uma conversa aqui no canal com o Eduardo Fagnani, então vou fazer uma análise da fala do Lula, vou mostrar a fala do Lula na íntegra no vídeo aqui e a gente vai comentar. Eu gostaria de lembrar a vocês, sempre que a gente faz um vídeo abordando esses assuntos e aguça o nosso espírito crítico, torcer para as pessoas largarem de mão um pouco do tribalismo, do personalismo, daquela postura tipicamente de fã, que quando você critica a pessoa que a pessoa admira, a pessoa tem aquela reação emocional e fica com raiva, não é? Isso é comum em ciristas, lulistas, seguidores do Guilherme Boulos, enfim, todo tipo de seguir uma pessoa de forma do personalismo, que leva a um determinado tipo de tribalismo, né? É uma postura que prejudica o espírito crítico, e o espírito crítico é uma coisa que nós cultivamos aqui no canal A Nova Máquina do Tempo, inclusive porque nós queremos aperfeiçoar a esquerda, nós queremos aperfeiçoar os partidos políticos, nós queremos contribuir para que partidos progressistas, partidos de esquerda melhorem. E nesse sentido, nós fazemos esse vídeo. Vamos analisar a fala do Lula em sua integridade, vamos primeiro ouvir e depois eu vou tecer uma série de comentários. Vamos ver aqui. O problema não é taxar grandes fortunas, porque você pode taxar grandes fortunas e elas voarem para outro país. Eu lembro que a França taxou as grandes fortunas e muitos empresários foram embora. O problema é ter uma política de imposto de renda que seja justa, que as pessoas paguem de acordo com o que ganham. Se alguém ganha 700 mil euros por ano, tem que pagar mais do que alguém que ganha 50 mil euros por ano. Se alguém ganha 10 mil reais por ano, tem que pagar menos do que o cara que ganha 100 mil reais por ano. É fazer uma política tributária distributiva em que cada um paga de acordo com aquilo que ganha, e o resultado dessa coleta é que você vai fazer política social, política de desenvolvimento, política de investimento em educação, saúde e obra de infraestrutura. O mundo inteiro é assim. Percebam que o vídeo tem duas partes. Primeiro, ele fala contra a taxação de grandes fortunas, usando o argumento de que os ricos iriam embora. E na segunda parte, ele defende a ideia de uma política tributária distributiva, que basicamente, quando ele cita os salários, né, quem ganha mais pagaria mais imposto de renda do que quem ganha menos, seria uma progressividade tributária. É isso que está defendido nesse vídeo que deu essa polêmica toda nas redes sociais e tal. Vamos por partes. O que é que impede o empresariado de usar o primeiro argumento que ele utilizou para ser contra grandes fortunas, para ser contra um imposto de renda progressivo, mais agressivo? Me parece que nada. Aliás, minha experiência na política e analisando política historicamente, esse sempre foi o argumento utilizado pelo empresariado para ser contra uma tributação altamente progressiva na renda. Dito de uma outra forma, o que Lula defende na segunda parte, se for defendido no Congresso, tiver um projeto de lei e tudo mais, o argumento utilizado pelo empresariado para ser contra uma política, vamos usar o termo que ele utilizou, tributária distributiva, ou, como eu utilizaria, um sistema, uma reforma tributária para incluir maior progressividade tributária, ou seja, para cobrar mais dos mais ricos e cobrar menos dos mais pobres, seria visto pelo empresariado, seria visto como algo que eles utilizariam a mesma ameaça. Ah, vocês querem cobrar mais da gente em termos de imposto de renda, a gente vai morar na Suíça, a gente vai morar, se bem que na Suíça tem uma tributação de renda meio alta, vai morar, sei lá, em algum paraíso fiscal. Ou seja, essa chantagem do empresariado, essa chantagem das pessoas mais ricas, seria a mesma, seja na tributação de grandes fortunas, que está tipificado na Constituição, mas nunca foi implementado, né? Ou se nós tivéssemos também uma tributação progressiva, incluindo na renda.
O imposto de renda hoje, anual, é 27,5% ao ano, não é? O teto do imposto de renda. Vocês acham que se um partido de esquerda fizesse a proposta de que o teto, em vez de ser 27,5%, pulasse para 45%, por exemplo, de imposto de renda para as rendas mais altas, 100 mil reais por mês, 300 mil reais por mês, quem tem rendas mais altas chegasse a pagar mais perto do teto, 35%, depois 38%, 40% de imposto de renda, essas pessoas, especialmente setores do empresariado e das elites brasileiras, iriam dizer basicamente que, olha, vocês estão penalizando a gente por ser rico e nós vamos morar em outro lugar. Então, o grande problema dessa fala do Lula é que o argumento que ele utiliza inicialmente para ser contra a taxação de grandes fortunas é o mesmo argumento que seria utilizado contra a proposta que ele próprio coloca de tributação progressiva. O Brasil, os problemas do Brasil não seriam todos resolvidos por tributação sobre grandes fortunas. Eu sou favorável, só para quem quiser saber minha posição pessoal, eu acho que um país como o Brasil, que tem o nível de desigualdade que tem, eu defendo a tributação sobre grandes fortunas, mas eu não entendo que isso daí solucionaria todos os problemas. Na verdade, do ponto de vista tributário, nós temos que aumentar a progressividade na renda, Lula está correto na segunda parte do vídeo, mas nós precisamos ter imposto progressivo sobre dividendos e nós precisamos, e aí não tem nesse vídeo falando sobre isso, mas reduzir dramaticamente os impostos sobre consumo e sobre produção. Ou seja, ao mesmo tempo que alguns impostos no Brasil devem sim subir de forma progressiva, sobre renda, o imposto territorial rural, que é muito baixo, o imposto sobre dividendos, que é inexistente, a tributação sobre lucro líquido dos bancos, que é muito baixa no Brasil, poderia ser mais alta, os impostos sobre lucros das grandes corporações empresariais e você retirar a isenção fiscal das grandes corporações empresariais, isso poderia ser ajustado. Eu tenho uma conversa com o Eduardo Fagnani, que é um grande especialista em tributação, em que nós falamos sobre esses aspectos, e isso tudo poderia ser ajustado, mas, junto com isso, deve vir uma redução tributária no consumo. No consumo do quê? No consumo de alimentos. Eu, por exemplo, se dependesse de mim, eu reduziria a tributação no consumo de todos os alimentos saudáveis, então todos os vegetais teriam subtributação, não é? Você teria uma diminuição na tributação de coisas saudáveis como óleo de coco, azeite de oliva extra virgem. Todos os alimentos que a gente fizesse uma classificação que são alimentos mais saudáveis deveriam receber, esse sim, uma isenção fiscal, deveriam ser mais baratos, mais fáceis de serem acessados pela população, para a população poder se alimentar de uma forma mais saudável e poder, por isso, precisar menos dos serviços médicos, e uma população mais saudável vai tornar um sistema de saúde mais barato, porque a população vai usar menos o sistema de saúde. Então, um aspecto fundamental que eu acredito que precisa ser dito quando a gente fala de questão tributária é que nós devemos sim incluir uma progressividade maior, e eu diria até incluir o imposto sobre grandes fortunas, imposto sobre grande patrimônio acumulado. Os muito ricos desse país deveriam pagar um pouco mais, sim. E nós deveríamos ter uma diminuição na tributação do consumo e diminuição na tributação da produção. Então, o argumento que o Lula utiliza no início me parece um argumento problemático, porque ele vai ser um argumento utilizado pelo empresariado, ele vai, como foi no passado, para ser contrário a uma progressividade maior do ponto de vista tributário. A primeira parte do vídeo, eu discordo não apenas dele ser contra o imposto sobre grandes fortunas, mas a minha maior divergência, minha maior crítica, é o argumento que é utilizado, porque o argumento que é utilizado vai ser utilizado para barrar outras reformas que são muito importantes que sejam realizadas no país. Tendo dito isso, é óbvio, patentemente óbvio, que em um segundo turno entre qualquer pessoa do campo democrático, mais próximo do nosso campo, e uma pessoa da direita liberal ou da extrema direita, é óbvio que não só eu votaria, como eu faria campanha aberta
por qualquer uma das pessoas que estão mais próximas do nosso campo, que fazem parte de partidos de esquerda, centro-esquerda e tal, simplesmente por entender que esses são partidos que estariam mais preparados ou mais prontos para ouvir argumentos como esse que eu estou fazendo aqui, e que estariam mais dispostos a se modificar e podem ser mais sensíveis a pressões. Porque aqueles partidos que já estão absolutamente umbilicalmente ligados ao empresariado, não é que eles não vão ouvir os argumentos, é que eles foram financiados, é que eles têm relações e que eles próprios se beneficiam de uma política tributária regressiva, que é a política tributária que nós temos, que é muito alta no consumo, que prejudica a classe trabalhadora, e na produção, que beneficia o mercado financeiro, e muito baixa sobre dividendos empresariais, inexistente no caso dos dividendos, muito baixa sobre imposto de renda, muito baixa sobre o imposto territorial rural. Ou seja, nós temos uma tributação que favorece as oligarquias desse país, favorece os mais ricos. E nós precisamos urgentemente alterar isso, né? Se nós voltarmos aqui ao início do vídeo, né, vocês veem ele falando de novo da questão do argumento. Vocês podem simplesmente assistir o vídeo de novo e ter essa clareza. Eu recomendo vocês assistirem o meu vídeo sobre questão tributária, minha conversa longa com Eduardo Fagnani, que é um especialista em tributação, e nós discutimos muitos desses aspectos. Eu vou colocar a minha conversa com o Eduardo nos links no comentário fixado, para quem tiver curiosidade ver essa conversa, que é uma conversa muito rica, com um grande especialista em questão tributária no Brasil, uma pessoa que eu tenho muita admiração. Eu espero de verdade que nos comentários a gente não reproduza uma visão tribalista, uma visão do personalismo, e que a gente avance num espírito crítico, analítico, que deseja tornar o nosso campo cada vez melhor. Quando eu realizo críticas a políticos do PT, do PDT, do PSOL, do PSB, eu acho menos no nosso campo, mas tudo bem. A políticos que estão dentro de uma dimensão democrática e que podem ser sensíveis aos nossos argumentos, eu faço porque eu quero aprimorar, porque eu quero influenciar eles em uma direção mais à esquerda, mais pró-classe trabalhadora, mais a favor dos nossos interesses. E vou sempre criticar e sempre manter a minha autonomia de criticar quando eles fizerem argumentos ou colocarem posições com as quais eu discordo. E é sempre bom que as pessoas que são inscritas no meu canal tenham clareza dessa postura. Aqui não tem posicionamento chapa branca. O posicionamento é favorável à classe trabalhadora. E a ela e aos princípios que a gente defende, que nós seremos sempre leais. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e a gente se vê em breve em outro vídeo. Tchau, tchau.